Vamos falar de Semana Santa, de coisa boa, né? Porque há uma semana, faltando exatamente 7 dias para o feriado da Semana Santa, momento de reflexão, momento de reconexão espiritual, nós vamos conversar a partir de agora com a diretora do espetáculo A Paixão de Cristo, a Via Sacra do Piauí, tradicional espetáculo do Monte Castelo, Zona Sul de Teresina, que neste ano completa a sua 40ª edição. Nós vamos falar, inclusive, dos preparativos, as novidades para a edição deste ano do espetáculo Paixão de Cristo, que emociona o público, né? O teresinense gosta, é uma tradição acompanhar, né, toda a programação da Paixão de Cristo do bairro Monte Castelo. Toda uma cidade cenográfica, né? Um teatro a céu aberto que é referência aqui no estado do Piauí. E aqui nós vamos conversar a partir de agora com a diretora da Paixão de Cristo, Aparecida Jucá. Diretora, bom dia, seja bem-vinda aqui ao nosso Comando Geral. Expectativa alta para a edição deste ano da Paixão de Cristo? Bom dia a todos os ouvintes do programa Comando Geral. Sim, a expectativa está a 1000. Ontem nós estivemos lá no Espaço Cultural Professor Alferraz, fazendo o ensaio das nossas cenas com dublagens. Saímos de lá por volta das 11 da noite. O povo está empenhado, dedicado. Os meninos do cenário estão em regime de serão para terminar tudo a tempo. E, graças a Deus, está tudo andando conforme planejado. São quantas pessoas envolvidas no espetáculo? Entre atores, produtores, pessoal da cenografia? São quantas pessoas que trabalham para que o espetáculo aconteça? Olha, em média são 200 pessoas envolvidas, contando com elenco, né? Como você disse, as pessoas que trabalham, maquiagem, produção, figurino, tem ator que também é cenógrafo, tem atriz que também vai lá para ajudar no figurino. E graças a Deus a gente tem assim Nós somos privilegiados, porque nós temos pessoas que realmente já estão ao longo desses 40 anos. Nós temos famílias que se formaram no grupo, onde os pais se conheceram no grupo, casaram, os seus filhos participam, hoje os seus netos participam, e realmente o grupo ele é bem família. São quantas semanas ou quantos meses de preparação, desde que, obviamente, o grupo se reúne para, de fato, fazer os ensaios, né, para a apresentação? Olha, antigamente a gente tinha uma questão de começar os ensaios mais próximo, mas a cada tempo que passa a gente está começando em janeiro, chamando o elenco e já iniciando os ensaios. Porém, o grupo durante todo o ano, a coordenação, né, a parte da direção do grupo já vai trabalhando em cima de mudanças no texto, de algumas adaptações, oficinas de teatro. Inclusive nós tivemos agora 2 oficinas de formação para os atores, né, com atores nossos também lá do grupo, que são já formados na Escola Gomes Campos, que estão passando essa experiência. Então, assim, o ensaio mesmo a gente começa em janeiro, mas o preparativo da Paixão de Cristo, ele começa bem antes, no mínimo uns 6 meses de antecedência. É um espetáculo, é uma história que, obviamente, todo mundo conhece, né? E qual é a sensação, vamos dizer assim, o que é que diferencia uma edição em relação ao ano anterior, já que em tese, né, é um roteiro conhecido por todo mundo, né, que é a história certamente mais conhecida pela humanidade, a Paixão de Cristo, mas aí o que é que diferencia, né, a atuação desse ano para a do ano passado, em relação também aos anos anteriores, como é trabalhar a mesma história, né, o mesmo espetáculo, mas sempre tendo que envolver uma emoção, tendo que envolver aqueles presentes? Olha, a própria palavra de Deus diz que ela se renova. Então, como o espetáculo trata fielmente sobre a história do maior homem de todos os tempos, que é Jesus Cristo, o próprio espetáculo vai se renovando, com atores novos, com alguma mudança no elenco, com uma repaginada no texto, nas próprias marcações. E o nosso público que acompanha ao longo desses anos, eles sempre se surpreendem, porque o grupo de teatro ele sempre está se renovando. Bom, pois não, Chico. Aparecida, satisfação de reencontrar e dizer aqui a você, a gente sabe que a cultura, ela requer gastos, ela requer toda uma estrutura e obviamente que a gente sabe que fazer de forma filantrópica, de forma voluntária dá muito trabalho. Eu quero saber de você aqui qual é o suporte que o poder público através
do governo, através da prefeitura, através do parlamento? Qual o suporte que o poder público tem ofertado a vocês para que vocês possam estar implementando e dando condições dignas de trabalho à equipe de vocês? Certo. Eu vou ser bem sincera com você. Com relação à Prefeitura Municipal de Teresina, nós temos recebido deles a estrutura que a gente precisa, como, por exemplo, a interdição das ruas, a questão da Guarda Municipal e algumas questões. Esse ano, infelizmente, a Prefeitura vem dizendo que está enfrentando uma crise, né, devido à gestão passada, o que aconteceu. E aí, pela Fundação Cultural Monsenhor Chaves, nós tivemos um montante bem pequeno, relacionado a outros anos, né, que foi o repasse que nos deram para o Som Iluminação. Para você ter uma ideia, um Som Iluminação, a estrutura que nós temos a céu aberto, é um som caríssimo, né, som, iluminação, camarim, treliças, tem tudo isso aí de, né, gerador, a gente tem que ter um gerador. E aí o valor foi um valor bem aquém. Porém, nós do grupo, a gente sempre sabe que tem muito isso, às vezes, no poder público, e a gente entende também a situação no momento, né, da Prefeitura Municipal de Teresina, mas a gente fica triste, porque sempre quando vai ter algum corte, o corte é na cultura. E o governo do estado, a questão da Secult, tem algum apoio? Sim, sempre. A Secult está nos patrocinando, como ela patrocina as Paixões de Cristo, ela tem um valor que ela destina para as Paixões de Cristo. E nós, além desse patrocínio da própria Secult, nós temos o apoio do governo do estado e o apoio do deputado Fábio Novo, que é sempre muito sensível à nossa causa lá no grupo de teatro, aos fazedores de cultura. E em relação à iniciativa privada, o Chico perguntou, o poder público e a iniciativa privada, vocês se preparam para ir buscar? Como é que está a sensibilidade do empresariado no sentido de incentivar essas atividades culturais, não só da Paixão de Cristo, mas também você falou que desenvolvem outras atividades, né, ao longo do ano. Como é que está o apoio, como é que está a recepção junto à iniciativa privada? Não, com relação à iniciativa privada, nós temos uma receptividade muito boa, principalmente aos donos de lojas de materiais de construção, porque o nosso cenário a gente precisa de muita tinta, muito material, e esse ano nós conseguimos também muitas doações, a gente sempre consegue muitas parcerias com relação a isso, até os próprios comerciantes mesmo do bairro, porque eles sabem, né, da história do grupo, eles conhecem. Então, assim, o Monte Castelo, ele adota a Paixão de Cristo. Então, a população adota, eles têm orgulho em falar, nós somos do bairro da Paixão de Cristo, do Monte Castelo. Então, com relação a isso, graças a Deus, as portas têm sido abertas. Bom, tradicionalmente, a Paixão de Cristo do Monte Castelo, ela recebe também, além dos atores da comunidade, atores de fora, né? Pessoas que reforçam participações especiais. Nesse ano, quais são as participações especiais que vão abrilhantar a Paixão de Cristo do Monte Castelo? Olha, esse ano nós resolvemos passar por uma reestruturação do grupo, e como são 40 anos, nós priorizamos os atores da casa. Priorizamos os atores da casa, realmente priorizamos os atores que já fizeram parte de edições passadas, que serão homenageados nessa edição, como pessoas que fizeram Cristo durante muitos anos e outros personagens que foram marcantes. Mas nós temos esse ano dois jornalistas que estão conosco esse ano participando no nosso elenco, que é a Hídria Portela e o Dudu Camargo. Esse ano ele está no nosso elenco. E, assim, foi uma grata surpresa, porque ele gostou do personagem, que é o Anjo, que ele vai fazer, e ele está encantado com o grupo. Rapaz, então, aqui eu estava até pensando aqui uma possibilidade aparecida. Tem o Chico Gomes aqui, revelou agora há pouco, é ator, o nosso Chico Gomes. Será que tem uma vaguinha lá para ele de figurante? Ou de... dá tempo de ensaiar ainda? Não, para figuração dá tempo, mas o personagem com fala a gente já pode ir pensando para a próxima edição, então para o Natal. Irei, com o prazer, eu já atuei dentro do movimento católico e é muito bom. Aparecido, eu quero saber de você, que você colocou aí a dificuldade de conseguir apoio, a dificuldade do poder público poder fomentar a cultura e, obviamente, que tudo isso em virtude da não representatividade que o segmento de cultura tem. Você colocou o seu nome à disposição na eleição passada para buscar um mandato de vereadora, não foi possível. Qual é a avaliação que você faz? O porquê que os segmentos em si não se unem para que a categoria, para que o segmento tão importante tenha um representante direto, um representante ali que conhece as dificuldades do setor? Qual a dificuldade
se conseguir avançar nesse sentido no que diz respeito à disputa política, por exemplo? Infelizmente, os fazedores de cultura ainda do nosso estado são muito individualistas, né? Cada é o meu grupo, é o seu grupo. Inclusive, no ano passado, o Grupo de Teatro do Monte Castelo fez um movimento, criou o selo da Paixão de Cristo e fez um movimento com as Paixões de Cristo, onde as Paixões de Cristo se reuniram e elas foram contempladas com a Secult. Então, isso que a gente fez foi justamente para fortalecer o movimento. Mas ainda há alguns fazedores de cultura que não entendem isso, eles não entendem que precisam de um representante. E eles não, muitos pensam assim, eu vou ter o meu vereador que já me arrumou isso, que já fez aquilo por mim, pessoal, e acabam não pensando num coletivo, em alguém que vai estar lá realmente brigando por isso, né? Para você ter ideia, a gente tem aí uma Câmara de Vereadores, onde muitos foram eleitos, mas se você for com o seu grupo, com o seu projeto, eles não destinam emenda, porque eles não imaginam assim, não votou em mim, não me acompanhou, então por que eu vou destinar emenda para esse grupo, para esse fazedor de cultura? E não vem somente como a questão da cultura em si, você sabe disso, né? Infelizmente é aquela história, na hora ninguém quer ser a farofa, todo mundo quer ser o frango. E a programação em si, como é que vai ser lá? Quais são os dias das apresentações? Os horários. Os horários também. Olha, nossas apresentações serão 16, 17 e 18, na quarta, na quinta e na sexta. Um diferencial da nossa Paixão de Cristo é que o espetáculo não se repete, ele é uma minissérie em 3 dias. Você tem que assistir os 3 capítulos para acompanhar toda a história, para entender todo o contexto da história. Então, assim, sempre às 19 horas, ali no Espaço Cultural Professor Alferraz, ali do lado do Hospital do Monte Castelo. Qual é a duração em cada dia? Você inicia às 19 e vai até que horas mais ou menos? Em média, 1h40 de espetáculo, para não cansar muito o público. Ali do lado, na praça, ficam os barraqueiros, vendendo. O grupo de teatro também ele gera emprego e renda. Movimenta, né? A economia de toda a região. Movimenta a economia de toda a região. E aí eles estão ali. E ano passado eles fizeram uma reclamação, porque a estrutura tirou a visão deles um pouco, né? Por conta de transmissão e tudo. E aí, esse ano, eles já reclamaram. Disseram, olha, não bote nada ali não, porque a gente está aqui vendendo na praça, mas a gente também quer estar assistindo. Bom, 7h50, temos algumas participações aqui pelo WhatsApp. Vou registrar aqui uma das nossas participações de ouvintes e telespectadores aqui no WhatsApp. É a participação do Ordisney, né? Acho que tá certo o nome aqui dele. Tá, é o Ordisney Alencar. Bom dia, meus parabéns, Aparecida Jucá, que vem fazendo um ótimo trabalho na nossa comunidade do Monte Castelo, com um grupo de teatro e diretora do CSU do Monte Castelo. Meu grande abraço a ela e a toda a sua equipe. É o Ordisney Alencar. Ordisney, pessoa maravilhosa. Ele é professor de jiu-jitsu, tem um projeto lindo desenvolvido lá no CSU do Monte Castelo. Tamo junto, meu amigo. Obrigado, então, a Aparecida Jucá, diretora do espetáculo Paixão de Cristo do Monte Castelo, que esse ano chega à sua 40ª edição. Vou deixar aqui o espaço para que você reforce o convite. Inclusive, quem quiser acompanhar a programação, né, os canais, rede social, onde encontrar o cronograma também, fica à vontade para reforçar esse convite à nossa audiência. Quero aproveitar a oportunidade e convidá-los a estarem também presentes no nosso lançamento, que será no dia 15, às 19 horas, no CSU do Monte Castelo. Então, sintam-se todos convidados. E o nosso espetáculo vai ser sempre às 19 horas, na quarta, na quinta e na sexta da Semana Santa. Convidar todos que estejam lá, vocês não vão perder. Muita emoção, muita fé, muita paixão, e dizer que o sentimento nosso é de gratidão. Também, quem não puder estar lá, tiver alguma dificuldade, mas a gente quer que vocês estejam lá. Quem não puder estar lá, acompanhe nossas redes sociais, nosso Instagram, né, Paixão de Cristo GTMC, também no nosso canal no YouTube, e a gente vai estar lá fazendo uma transmissão lá, ao vivo, com os parceiros nossos da FM Verona. Obrigado, Aparecida. Boa sorte, então, no espetáculo. Com certeza estaremos por lá. No próximo ano vamos arrumar uma vaga aí pro Chico Gomes, pro João Magalhães. Pronto. João Magalhães, ano que vem. Pra Érica, tem muitas pessoas aqui no estúdio. O ano que vem eu vou fazer aqui um desafio ao João Magalhães para que ele não viaje no período de Semana Santa, e aí eu e ele iremos fazer. Pelo menos como figuração ali, né? A multidão. Nós queremos um papel de fala. É atriz, né? Só não tem com
link que é nome. Rapaz, olha, Viu, Magalhães? Já seremos atores. Mas já fizeram promessa aqui para no ano que vem eu correr, né? E agora para ser ator também, viu? Obrigado, Aparecida. Obrigada a vocês. Boa sorte, sucesso. Nós estaremos Obrigada. lá prestigiando, com certeza. Obrigada.